Olá! Dia 1º de dezembro foi Dia Mundial da Luta contra a AIDS. O número de diagnósticos da doença caiu muito durante a pandemia. Os medicamentos que permitem que pessoas soropositivas tenham uma vida normal se tornaram mais comuns. A pesquisa para vacina continua, mas ainda sem um resultado definitivo. Ou seja, tem muita coisa para a gente discutir. Por que demora tanto? Quais são os principais desafios de quem vive com a doença? Eu converso sobre esse assunto com a infectologista do Hospital Universitário da UFRJ, Isis Cameron, a pneumologista da Fiocruz, Margarete Dalcomo, e a ativista Lana de Holanda. Então vamos começar essa conversa e eu quero começar com uma pergunta minha, de quem ignora completamente a produção de uma vacina, que processos são levados em conta para tudo isso. E eu queria então levar a pergunta para quem entende do assunto. Doutora Margarete Dalcomo, a senhora pode explicar para a gente como é que se dá esse processo? Por que com a Covid muita gente diz que foi muito rápido e com uma vacina para o HIV dizem não, demora muito, é mais complexo. É mais complexo? É falta de vontade política? O que acontece? Olha, Mila, eu acho que não, né? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você, com a Isis, com a Lana, com as pessoas que estão nos ouvindo, né? São coisas completamente diferentes, né? Em primeiro lugar, as pessoas têm que entender o que é uma virose crônica e o que é uma virose aguda, né? Para as viroses agudas, a grande solução para resolver, seja epidemia, surto, pandemia, são as vacinas. São elas que resolvem sarampo, febre amarela, né? Nós sabemos isso, são viroses agudas, né? E para as viroses ditas crônicas, como a AIDS, por exemplo, ou como a hepatite C, para essas é difícil fazer vacina. Então, para essas, o tratamento tem sido uma solução bastante, digamos, hoje, um paciente com hepatite C, ele é virtualmente curável, com os tratamentos de 12 semanas, e para a AIDS, até o momento, a Isis vai poder explicar melhor isso, porque a demora e o tempo necessário para a maturação e formulação de uma vacina. Para a Covid-19, aconteceu um fenômeno interessante, porque muitos grupos de pesquisa, né, de modo algum nós podemos dizer que houve burla de alguma etapa, todas as etapas foram absoluta e rigorosamente cumpridas. Muitos grupos de pesquisa se dedicaram dia e noite a recuperar plataformas de vacinas que já haviam sido utilizadas para outras doenças. Então, muitas dessas vacinas já estavam num processo de maturação e, digamos assim, meio guardadas, né? Tinham sido testadas para chikungunya, para o ebola e não funcionaram. E, nesse momento, funcionaram, né, em estudos muito bem conduzidos. Então, é preciso que todos entendam que, apesar desse tempo recorde, digamos assim, uma vacina pode levar até mais de 10 anos para ser colocada no braço das pessoas, todas as fases foram testadas de maneira muito concentrada, sem que nenhuma delas fosse ultrapassada ética e regulatoriamente, né? Se tivesse sido ultrapassado, não ia permitir o registro regulatório, e todas elas, a maioria delas, né, pelo menos, hoje tem mais de uma dezena aprovada regulatoriamente para uso em seres humanos. Então, elas respondem a 2 quesitos, né? Elas são seguras, isto é, não causam dano para pacientes gestantes, tanto que pacientes gestantes são uma prioridade de ser protegidas, né? E são eficazes, ou seja, elas são capazes de proteger. Então, elas são capazes de criar anticorpos ditos neutralizantes na gente, que gera uma imunidade capaz de nos proteger. Então, é basicamente isso. Maravilha, nossa, me esclareceu muita coisa, mas aquela perguntinha em relação à vacinação para a AIDS ficou aí em aberto realmente. Doutora Isis, é possível explicar qual é a diferença de uma maneira que eu entenda? Acho que a grande diferença, né, é isso que a doutora Margarete falou sobre ser uma vacina aguda e uma vacina crônica. Primeiro, a forma como o vírus infecta, né, do HIV. Então, ele vai lá acumular nos nossos reservatórios. Isso é muito rápido, é um vírus que infecta muito rápido. É um vírus que muta muito rápido, né? A gente está vendo a Covid aí com todas essas mutações, o tempo que a gente demorou, quase 2 anos para a gente estar agora nessa Ômicron, que está todo mundo falando, e o HIV muta o tempo inteiro, ele é muito rápido. Então, para a gente produzir uma vacina é ainda mais difícil. E a outra forma é a vacina em si, né? É muito arriscado a gente inserir um pedaço do vírus do HIV, assumindo que
dependendo da forma da vacina, isso pudesse gerar a doença, né? Isso complica ainda mais. Essas vacinas de vetores virais, como a Janssen e a AstraZeneca, no caso da Covid, e a vacina de RNA viral, são os futuros das vacinas. E acho que com isso é o que a gente está vendo, essa vacina de vetor viral, talvez seja o que vai acontecer, que a gente já tem alguns estudos de vacina para HIV, a vacina que foi um pouco mais promissora e que teve 30% de eficácia, que é um número muito baixo quando a gente pensa para comparar com a Covid, né, de 75%, 90%. 30% ainda é muito baixo, mas é a vacina mais promissora e estão refazendo testes seguindo esse modelo. Tá certo. Ilana, você explica pra gente por que a vacina é uma coisa tão importante? Por que existe essa expectativa tão grande para a vacina? Se pessoas soropositivas podem viver de forma muito tranquila, graças a Deus a evolução foi muito grande em relação aos medicamentos. Qual é a diferença aí? E eu queria que você falasse também um pouquinho, se você pudesse, que é uma descoberta relativamente nova, se você pudesse falar também um pouquinho dessa questão do PrEP, PEP, como é que é a vida nessa nova situação em que os medicamentos são tão avançados e por que a vacina segue sendo tão importante? Oi, Mila. Obrigada por me receber aqui. Boa noite, doutora Margarete, doutora Isis. Eu lembrei, você fazendo essa pergunta, né? Eu lembrei daquilo que a minha mãe fala, eu acho que as mães de todas nós sempre falam que é melhor prevenir do que remediar. E aí eu acho que a questão da vacina, ela vem nesse sentido, né? A gente tem muitos avanços em relação ao HIV/AIDS no Brasil. Eu sou diagnosticada com HIV desde 2004, então já vou fazer 10 anos em que eu me trato e o tratamento é muito eficaz. Para mim, ele foi muito eficaz desde o começo, graças ao SUS, graças às políticas públicas. Mas, obviamente, se tivesse uma vacina que prevenisse, né, que oferecesse essa possibilidade de reduzir o número de pessoas com HIV na nossa sociedade e com isso também evitar que as pessoas soropositivas tenham efeitos colaterais das medicações que tomam, né? O remédio que a gente toma, ele é eficaz, mas ele traz também alguns efeitos colaterais. Então, isso seria muito importante. A gente ter uma vacina para poder prevenir esses efeitos e poder ter uma vida de mais qualidade mesmo no dia a dia. A questão da PrEP, da PEP que você falou, eu não faço uso desse, né? Porque eu já sou soropositiva. As pessoas que fazem uso desses métodos, porque são métodos para evitar que você contraia... Preventivos, exatamente, né? É para evitar que você contraia o HIV. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem a Fiocruz, que oferece essa prevenção, esse método de prevenção. Na época, eu até fui procurada para poder ser uma voluntária, só que eu já era soropositiva, não pude, obviamente, mas é um método muito interessante na minha avaliação, porque ele, através da medicação, é uma medicação que você toma diária, como se fosse o coquetel, que quem já é soropositivo toma, e através desse medicamento diário que você tem acesso a ele, você cria uma barreira que diminui drasticamente a possibilidade de você contrair o HIV. Mas é importante, quando a gente fala desses métodos preventivos, lembrar que eles são especificamente para o HIV. Eles não previnem outras infecções sexualmente transmissíveis, outras ISTs, né? Porque às vezes as pessoas fazem esse método e pensam que podem, por exemplo, ter relações sexuais sem camisinha. Não é o caso, né? Existem outras doenças, outros vírus que precisam também ser evitados. Uma lembrança importantíssima. E já que a gente está falando em vacinação e estamos aqui com a sorte de ter a doutora Margarete aqui na sala com a gente, eu queria aproveitar para fazer uma última pergunta antes da gente ir para o intervalo e continuar essa conversa sobre HIV/AIDS. Doutora Margarete, não tem como evitar. A gente tem que falar nessa nova variante, só se fala nisso. Semana que vem a gente vai ter um programa só sobre esse assunto, mas antes de a gente chegar na semana que vem, quando eu espero que a gente já tenha mais informações, o que a gente pode dizer sobre essa nova variante, especialmente em relação à vacina? A vacina protege? Já dá para dizer isso? Primeiro, é preciso entender que o surgimento de novas variantes não é surpreendente, né? Existem dois tipos de variantes, todo mundo já aprendeu, né? Ouviu a gente falar dessas siglas. Existem variantes de alerta, já houve muitas, né? Mais de centenas de variantes de alerta do SARS-CoV-2, e existem as chamadas variantes de preocupação. Até agora havia 4 e essa é a 5ª variante de preocupação. O que faz uma variante viral ser chamada assim, como ela foi denominada rapidamente pela OMS?
é a sua capacidade de transmissibilidade, né? O quanto ela é capaz de se transmitir e o quão rápido ela faz isso, e o número de mutações da qual ela é portadora. Então, essa é uma variante muito surpreendente, porque ela tem uma quantidade de variações enormes, mais de 30 só na proteína S, que é aquela proteína do vírus que faz o vírus penetrar na célula humana, e mais de 2 dezenas de mutações em outros sítios do vírus. Então, ela é muito curiosa. Até o momento, os sul-africanos foram muito rápidos em demonstrar ao mundo o que estava acontecendo, né? Fizeram um genoma. Então, assim, o que nós sabemos até o momento é que ela é muito transmissível, mas ela é transmissível numa população dita muito suscetível, porque é uma população de não vacinados. A África do Sul tem menos de 1/4 da sua população vacinada completamente até o momento. Então, em Botsuana não fica muito diferente. Então, assim, discute-se se foi em Botsuana ou se foi na África do Sul que ela surgiu, isso não importa muito pouco, na verdade, né? O que importa é que ela provavelmente não há limites, não há fronteira para vírus, ela já está circulando em outras partes do mundo, nós já sabemos, ela não parece até o momento ser absolutamente mais letal. Da mesma maneira como nada indica que as vacinas que hoje são aprovadas e estão em uso, melhor dizendo, não sejam eficazes para proteger contra ela. O problema é que ela surge numa área geográfica onde a proteção pela vacina é muito baixa. Vamos ver como ela vai se comportar nos países em que a proteção vacinal já está maior, inclusive no Brasil. Né? Lembrando que a cepa Delta continua sendo a cepa mais predominante ainda até o momento. Doutora Margarete, muito obrigada pela sua presença aqui. Lana, Isis, espero que vocês continuem com a gente. Não saiam daí que a gente volta depois do intervalo para continuar essa conversa. A gente ainda tem muito a aprender. É depois do intervalo. O American News está de volta e a gente continua essa conversa tão importante sobre o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Lana, eu falei no comecinho lá do primeiro bloco sobre essa questão política. Aqui nos Estados Unidos a gente ouviu muito isso, principalmente lá atrás, quando surgiu o HIV, quando surgiu a AIDS, quando os primeiros casos foram detectados, que houve um abandono, e a gente ouviu isso inclusive em discursos de políticos, um abandono por sabermos que as populações que eram preponderantemente vítimas da doença eram populações gays, eram populações trans, então houve um certo desinteresse no incentivo à pesquisa. Você acha que isso mudou, isso não mudou? Qual é a situação hoje? Eu acho, Mila, que teve uma mudança significativa nos anos, né, a metade final dos anos 90, início dos anos 2000. Eu acho que teve uma maior conscientização dos agentes públicos, de governantes, de entender. O Brasil, inclusive, nesse período, se tornou uma referência, né, no tratamento do HIV/AIDS, não só na América Latina, mas no mundo inteiro. É significativo a gente perceber como que tudo pode retroceder o tempo todo, né? Nenhum direito é garantido, né? A gente conquista os direitos e a gente precisa ficar vigilante para que esses direitos eles não sejam retirados da gente. Eu acho que hoje no Brasil, a gente, não só no Brasil, né, aí nos Estados Unidos também, com o Trump há pouco tempo, em outros lugares do mundo, a gente vê como que a política, dependendo de quem está no poder, pode existir retrocesso, inclusive na área de saúde pública. Né? A gente não está aqui falando só de questões sociais, sobre direitos LGBTs, a gente está falando de saúde pública, de quem tem acesso a medicamentos, de quem tem acesso a vacinas, de quem tem acesso a tratamentos. E nos últimos anos no Brasil a gente tem visto como que agora com o governo Bolsonaro, obviamente o Brasil ainda consegue manter a sua política de fornecimento de medicamentos, eu me trato totalmente através do SUS, mas é importante também a gente apontar as falhas e a incompetência da gestão atual do SUS, do Ministério da Saúde, no tratamento do HIV/AIDS e outras doenças e vírus e questões de saúde que são relacionadas, que a gente sabe que não existe nada de técnico em relação a isso, mas ideologicamente se criou essa ideia de que é uma doença de pessoas, de gays, de travestis, de trans,
né? E como que essa ideologia que é colocada em cima de uma questão de saúde pública, isso faz com que muitas vezes esse acesso ao tratamento, não só ao tratamento, mas a informação, a prevenção, como que isso às vezes fica muito restrito a um público muito específico. É muito comum que mulheres casadas, tem aumentado o número de mulheres casadas, heterossexuais, que têm contraído HIV/AIDS, né? Porque muitas vezes não existe na cabeça de certos grupos a ideia de que são sim pessoas sujeitas que podem contrair o vírus. E isso está ligado totalmente a uma ignorância, a um preconceito em relação ao vírus. Eu queria pontuar duas coisas da frase da Lana que foi ótima. Lá no início, né, da pandemia, era uma doença gay, basicamente, né, e de profissional de sexo. E hoje o que a gente vê já é o envelhecimento da população, né? Eu tenho uma paciente no meu ambulatório que tinha 82 anos quando ela se contaminou, né, num baile da terceira idade, que ela ficou viúva e saiu para dançar, e as pessoas não falam que idosos mantêm relações sexuais, não é falado sobre isso com os idosos. E, além disso, essa questão da política pública de ser sempre uma questão de medo, né? Eu falo isso para os meus pacientes. O SUS é o que banca o seu medicamento, né? Nos Estados Unidos, o custo de um tratamento mensal para o HIV é média de $5.000 para quem não tem um plano de saúde. Então, é sempre um medo essa política pública do que vai mudar, será que vão manter, né? Por quanto tempo, vão conseguir novas tecnologias. A gente sabe que tem remédios saindo o tempo inteiro e depende muito da política pública da aquisição desses medicamentos, de quebra de patente. A cada nova eleição é sempre um novo pânico, né? Uma nova luta. E eu acho que a pandemia alterou isso em alguma coisa, essa luta de alguma maneira, porque, enfim, desde o lado prático de não poder ir para a rua reclamar e pedir mais direitos, até o fato de que o número de diagnósticos reduziu dramaticamente por conta da pandemia. Existe uma ligação real nisso, doutora Isis? Eu acho que a ligação existe porque as pessoas não tiveram acesso à saúde, né? As pessoas continuaram se infectando, mas o acesso à saúde foi diminuído. Então, tem pacientes que abandonaram o tratamento porque estão com medo de se infectar, não foram buscar remédio, né? Um remédio que você tem que buscar mensal. Em alguns lugares você consegue fazer retirada bimestral, mas a grande maioria é retirada mensal. E além das pessoas não procurarem mais o acesso, porque se você pensar que as emergências públicas estavam lotadas de Covid, as pessoas não iam ser atendidas com queixas diferentes ou querendo fazer rastreio de infecção sexualmente transmissível, né? E existe o receio também, né, Lana, pelo fato de ser uma doença crônica, o receio ainda maior de se contaminar com uma doença como a Covid. Você sentiu isso também? Senti. No começo eu fiquei muito incerta, né? A Covid é ainda uma novidade, né, para todos nós, mas no começo da pandemia eu não fazia ideia, assim, se eu seria um grupo de risco ou não. A doutora Isis falou dessa questão da demora das pessoas a irem buscar o remédio. Eu passei por isso também, né? Por essa questão de será que eu posso ir? Será que o hospital onde eu pego o remédio ele vai estar mega lotado de pessoas com Covid? Acho que é um receio que todas nós, pessoas vivendo com HIV, passamos por isso. E hoje a gente sabe que, né, não é necessariamente um risco ter HIV e contrair a Covid. A doutora me corrija também se eu estiver errada, né? Mas pelo que eu entendi, não é um risco objetivo em si, mas a gente acabamos sendo por uma reivindicação dos movimentos, né, dos grupos que debatem o HIV no Brasil, a gente acabou conseguindo entrar na questão da vacina, né, lá entre os grupos prioritários da vacina. Eu acho que isso foi muito importante, pensando no que a doutora falou, mesmo que a gente não seja um grupo que corre o risco, o HIV talvez em si ele não seja um risco específico para a Covid, mas a questão social de você ter que sair de casa e pegar o remédio todo mês, manter essa rotina, se expor ao vírus, principalmente no começo da quarentena, onde todo mundo estava dentro de casa, onde realmente a circulação estava mais restrita. Então, pensando por esse lado, realmente foi importante as pessoas com HIV/AIDS poderem ter acesso nos grupos prioritários à vacina. Eu tomei já as 2 doses e peço a quem estiver assistindo que tome a sua vacina. Gente, eu vou interromper só um pouquinho essa conversa, porque essa questão da vacina, a questão da Covid, tudo isso vai estar no noticiário essa semana. Então é hora do nosso Top 5 com Pedro Aquino Paiva. Oi, Mila. A pandemia vai ser notícia essa semana, mas tem muitos outros assuntos também. Bora ver? 5. A nova variante Ômicron do coronavírus deve ser o grande tema da semana.
Com o inverno já virando a esquina, a preocupação é com a contaminação mais fácil em espaços fechados. Debates sobre as novas restrições de viagens, uso de máscaras e até mesmo eventuais lockdowns devem acontecer nos próximos dias. 4. Visando garantir uma proteção maior da população frente a esse novo desafio, o FDA deve aprovar ainda essa semana o uso de doses de reforço da vacina da Pfizer, os famosos boosters, nos jovens de 16 e 17 anos. A recomendação é tomar a dose de reforço assim que ela estiver disponível para você. 3. E a Casa Branca vai realizar essa semana a Cúpula da Democracia. O evento, que vai acontecer de forma virtual, é uma promessa de campanha do presidente Biden e tem como objetivo fortalecer a democracia no mundo. Mais de 100 países vão participar, mas adversários dos Estados Unidos, como a Rússia e a China, ficaram de fora. 2. Já em Washington, D.C., CEOs de companhias aéreas foram chamados para depor na quarta-feira no Comitê de Comércio do Senado. O motivo é a escassez de trabalhadores e o impacto que essa falta de mão de obra vem causando na indústria da aviação, com atrasos, cancelamentos e reclamações de consumidores. E por fim, número 1. Na terça-feira é celebrado nos Estados Unidos o National Pearl Harbor Remembrance Day, um dia em memória ao ataque japonês à base americana no Havaí durante a Segunda Guerra Mundial. O ataque, que aconteceu em 1941, foi o evento que marcou a entrada dos Estados Unidos na guerra. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra de novo na semana que vem. Uma boa semana a todos. É isso aí, Pedro Aquino Paiva trazendo as notícias que vão ser destaque essa semana. E, gente, pra gente encerrar, eu queria perguntar para vocês duas quais são os maiores desafios nesse dia, nessa semana em que a gente celebrou aí o Dia da Luta contra a AIDS e HIV. Para mim, assim, na minha avaliação, um desafio muito grande que a gente tem é um desafio que, infelizmente, ele persiste a cada ano, que é o da conscientização. Eu acho que conhecer o que é o HIV, saber do que se trata, saber que hoje em dia é uma doença crônica, que existe tratamento, existe acompanhamento, que se você contrair o HIV e você começa o tratamento adequado o quanto antes, você sabe, a chance de você morrer em decorrência do HIV se tornar AIDS é uma chance mínima. Tudo isso, eu que vivo com HIV, para quem trabalha na área, é algo muito dado, mas a maior parte da população não sabe dessas coisas. Por isso esse episódio, esse programa é tão importante. Parabéns pela iniciativa de fazer esse programa com essa temática nessa semana. E eu acho que o desafio fundamental é esse, assim, conscientização. E testem, assim, se conscientize e teste. Porque a partir do momento que você faz o teste, você tem um diagnóstico positivo ou negativo, você sabe o que fazer da sua vida. Mas quando você não testa, eu acho que o perigo está aí, em não testar e não saber qual é a sua condição sorológica. É uma dica maravilhosa. Muita gente ainda tem medo do teste. Agora, com esse avanço tremendo nos medicamentos, não faz sentido ter medo do teste. Doutora Isis, para você, qual é o maior desafio ainda? Eu acho que é combater o preconceito. Tem muito estigma ainda de ser uma doença de pobre, de preto, de favelado, de viado, de profissional de sexo, falando dessas palavras bem que as pessoas usam, né? As pessoas utilizam esses termos quando falam de HIV. E não é doença da classe média, doença da esposa que está casada há 30 anos, que o marido saiu de casa e não usou preservativo. Então, acho que é combater o preconceito. Tem que testar todo mundo. A gente brinca entre os infectologistas que sentou na minha frente no consultório vai ganhar um HIV. Tem que fazer exame de HIV. Porque se você testa, como a Lana falou brilhantemente, você faz o diagnóstico, você começa a tratar, você vai tratar igual a hipertensão, vai viver 30 anos, vai morrer por mordida de tubarão na praia de Copacabana, mas não vai morrer do vírus, vai morrer de outras coisas. Ainda bem que as coisas mudaram tanto nessas últimas décadas. Lana, doutora Isis, muito obrigada pela presença de vocês e boa hora, né? Porque eu sei que tem neném chegando aí nas duas casas, então parabéns e boa hora para vocês. Obrigado. Até a próxima. E o American News de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem a gente está de volta com mais um assunto importante para a nossa comunidade. Até lá.